Graça e paz. Hoje quero convidar você a refletir comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4, 5, 8 e 9. Você já ganhou um presente que você achou maravilhoso, mas do qual você não se sentiu merecedor? Pois bem, quando nós ganhamos um presente, nós educadamente agradecemos, ou usamos, ou o guardamos com muito carinho. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de um presente que não pode ser guardado. Um presente que deve ser compartilhado. O ser humano foi criado justo, puro e bom. Mas com a queda, o pecado entrou manchando a natureza do homem. O pecado chegou degradando a raça, degradando toda a natureza e abrindo como um abismo que passou a separar o homem de Deus. Tudo existia em Deus. A vida estava em Deus. Separados de Deus, mortos em nossos pecados e delitos, diz a palavra de Deus em Efésios 2, 4 e 5, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. O Senhor preparou um plano para nos salvar, nos dando Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Ainda em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 dizem: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa disposição de Deus em nos salvar, mesmo sem merecimento da nossa parte, é chamada de graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Poder ter fé, poder crer, é somente por causa da graça. Graça é o amor incondicional de Deus por nós. Graça é o amor de Deus pelo ser humano, mesmo que ele não mereça. Graça é dom de Deus. Graça é presente de Deus. Graça é presente de Deus a nós. Graça é amar o inamável. Graça é perdoar o imperdoável. E o que nós precisamos fazer para Deus agora, mediante tamanho amor? O que Deus exige para nos amar assim? Nada. Deus não exige nada por nos amar. Deus nos ama porque Ele é amor. 1 João 4, 8. Deus providenciou para nós a salvação eterna, a vida após a morte, simplesmente porque Ele é amor. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e entregue-se a Jesus. Deus não exige nada pela sua maravilhosa graça, mas Ele nos busca, Ele nos procura e Ele nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados da culpa, sobrecarregados da religiosidade, do medo, da incerteza, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas foram criadas ouvindo expressões como: se você fizer isso, eu não vou gostar mais de você. Ou, se você fizer aquilo, Deus não vai gostar mais de você. E crescemos, muitos de nós assim, aprendendo mecanicamente comportamentos que nos garantam a aceitação dos outros. Muita adestração e pouca educação. Muitos crescem escravizados e adoecidos, intoxicados pela cultura do mérito, pela escravidão da lei, das regras, pelo medo da rejeição, pelo medo do castigo, escravizados pela cobiça
de levar vantagem em tudo, escravizados pela mesquinhez da pergunta: o que é que eu vou ganhar com isso? Dessa forma, nós temos uma grande dificuldade em aceitar e crer na graça de Deus por nós. Quando a oferta é muito boa, nós desconfiamos, nós não acreditamos. Quando somos amados, achamos que algo é esperado em troca desse amor. Sabe, a graça nos perturba. A graça é um presente tão grande que nos causa estranheza. A graça nos constrange porque ela é do padrão divino. O amor incondicional de Deus por mim e por você se chama graça. Deus nos ama e nos aceita, não pelo nosso mérito, mas porque Ele é amor. Nós não alcançamos o favor de Deus pela barganha, mediante os nossos acertos, nem pelas nossas conquistas, muito menos por sacrifício. É pela graça que somos salvos mediante a fé. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e a graça nos alcança, nós sentimos uma enorme satisfação em fazer o que é certo. Temos a satisfação de acertar. Queremos doar. Queremos amar. Queremos buscar uma vida de santidade e de serviço a Deus. Não por imposição, mas porque o amor de Deus nos alcançou. Sabe, não há nada que façamos que nos leve a ser merecedores da graça. Mas não há nada que façamos que leve Deus a nos amar menos ou deixar de nos amar. Aleluia! Glória a Deus! Talvez você diga assim: mas eu não sou digno. Não é mesmo? Mas o amor de Deus pode se tornar a sua dignidade. Talvez você diga: mas eu errei, eu estou errado. Deus sabe, Deus viu, Deus ouviu. Contudo, Ele pode não ter se agradado do que você fez, mas Ele ama você e lhe oferece a sua graça. Talvez você ainda argumente: eu sou um marginalizado, mas Deus é santo e Ele quer transformar você. Ou se você ainda disser: eu de fato não mereço. Sim, por isso que é graça. Não é pelo mérito, é porque é graça. Graça é o amor de Deus que não merecemos. Graça é o amor de Deus que nós não merecemos, mas que Ele nos ofertou. Eu não sei qual o peso que está colocado sobre você agora, nesse momento da sua vida, mas a graça de Deus, o seu imenso amor por você, está disponível, é acessível a você. Deus ama você. Lance-se nos braços do Pai. Faça isso pela fé, porque Ele te procura, Ele te deseja, Ele te quer e Ele te espera de braços abertos. A lei de Números 5, de 1 a 4, dava autorização para mandar aquela mulher do fluxo de sangue, aquela que sofria de uma hemorragia há 12 anos, mandava para bem longe, porque segundo a lei, ela estava impura. Ela era conhecida como uma pessoa impura e não podia comparecer no meio da sociedade. Ela tinha que ser isolada da sociedade. Porém, além de liberar cura para aquela mulher, Jesus a livra do estigma e procura conhecê-la. Quem me tocou? Eu quero ver essa pessoa de fé. E Jesus diz a ela: filha, a tua fé te salvou. A lei de Levítico, capítulo 20, verso 10, autorizava, não só permitia o apedrejamento daquela mulher, cuja história está registrada em João 8, conhecida como mulher adúltera. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como também permitia a Jesus, parece um paradoxo, porque Jesus é dono de tudo, mas enquanto homem, a lei permitia a Jesus jogar a primeira pedra. Porque o único que não tinha pecado e que podia jogar a primeira pedra era Jesus. Mas mesmo assim, Jesus preferiu dispensar graça, com o cuidado de não condenar aquela mulher, mas de recomendar: não repita este pecado.
Sabe, Jesus foi o único que cumpriu totalmente a lei, enfatizando a lei do amor. A graça de Deus não despreza a lei, mas transforma-nos a tal ponto que passamos a cumpri-la além da letra, pela transformação que nos impulsiona a desejar viver cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo. A religiosidade cumpre a lei por causa da regra, por causa da letra, mas a graça nos transforma e nós desejamos cumprir a lei pela transformação que alcançamos em Jesus Cristo. A graça é salvadora e nos modifica de dentro para fora, proporcionando esse desejo de compartilhar essa graça com os outros. Graça não é presente para ser guardado, mas para ser compartilhado. De graça recebemos, de graça damos. Saia dessa vida de religiosidade como quem troca de roupa sem tomar banho. Sabe, o Espírito Santo compartilhou comigo que mais importante que um comportamento aprovado é um coração transformado. Um coração transformado exibe comportamentos banhados de graça, encharcados da graça de Deus. A graça transpõe costumes, tradições religiosas, regras. A graça transpõe a cultura do mérito, da culpa, do medo e nos leva a amar e perdoar, independente de merecimento, mas compartilhando o divino presente que não merecemos e mesmo assim recebemos. Se houver merecimento, logo não é graça. A graça nos permite a humanidade e nos convida a subir ao padrão elevado do amor de Jesus. Eu li uma história que nunca mais esqueci. Um certo beduíno estava em sua tenda, sob o sol da Palestina, quando de repente entra correndo em sua tenda um garoto, um adolescente, e chorando e tremendo muito, ele se esconde atrás daquele beduíno. Quando ao mesmo tempo, logo em seguida, aquele beduíno ouve uma turba alvoroçada que chega impondo cacetetes, facões, e eles abrem a janelinha da tenda. O menino está atrás do beduíno, chorando e tremendo. E eles gritam: dá-nos esse menino porque ele é um assassino. Aquele beduíno, sentindo o tremor do corpo daquele menino, ele diz: não, há uma lei entre nós que garante que quando alguém se refugia em nossa tenda e o dono da tenda o perdoa, ele está absolvido. Eu perdoo esse menino. E eles disseram: você o perdoa porque você não sabe o que ele fez. Você o perdoa porque não sabe quem ele matou. Ele matou o seu filho. O seu corpo está sangrando na areia. Aquele beduíno, ouvindo os soluços do menino, sentindo o seu corpo tremer, é tomado por um momento de silêncio, onde as lágrimas rolavam da sua face. E ele diz: mesmo assim, eu o absolvo e vou criá-lo no lugar do meu filho que ele matou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não foi isso o mesmo que Deus fez por nós? Nossos pecados mataram o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Deus nos comprou por alto preço, preço de sangue, e sangue de Jesus, vertido no Calvário por nós. É esse nível de amor que Deus nos dispensou, que se chama graça, e que Ele deseja que dispensemos a outro. Mais uma vez eu clamo pela misericórdia de Deus por nós. A compreensão da graça de Deus e seu perdão por nós nos arremessa à vida com a motivação de ministrar, de dispensar a graça de Deus
aos outros. Sabe, essa reflexão, ela brotou dentro de mim, primeiramente para mim mesma, e depois para todos quantos a receberem, quando o Espírito Santo falou comigo: você escolheu amar, então dispense da minha graça. Atos 20, 24, traz as palavras do apóstolo Paulo quando disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, de dar testemunho da graça de Deus. Qual é o ministério que recebemos do Senhor? Dar testemunho da graça de Deus. Esse ministério não é somente para os pastores, é para todos os cristãos. Graça não é presente para ser guardado, é para ser compartilhado. A mais autêntica maneira de testemunhar da graça de Deus é dispensando essa graça aos outros. Mas lembremos, se houver merecimento, não será graça. Se a pessoa com quem você convive merecer, não será graça. Mas se ela não merecer, é o seu desafio de ministrar graça. Graça, um presente para ser compartilhado. Aceite o presente de Deus. Receba a graça e depois dispense essa graça. Que tal nesse tempo começar pela sua família? Que Deus te abençoe. Amém.